10 fatos curiosos sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeiro fato: 11 noruegueses destruíram uma base alemã com 3.000 nazistas dentro. Um pequeno grupo de noruegueses conseguiu instalar explosivos em uma base nazista no Ártico, antes que o lugar pudesse ser usado para a fabricação de armas nucleares. Durante a Operação Gunner Seed, em 1943, os aliados deveriam tirar dos alemães o domínio de uma fábrica em Telemark. Lá era fabricada água pesada, ingrediente necessário para a fabricação de plutônio. A primeira opção foi mandar 30 soldados britânicos, mas a Gestapo acabou matando todo o grupo. E, claro, isso fez com que os alemães se ligassem que outras tentativas de tomar a fábrica seriam feitas, então os nazistas aumentaram as defesas, colocando minas e mais soldados. Com isso, a única forma de entrar no lugar era passar por uma ponte, vigiada por nazistas, que ficava sobre uma queda de 220 metros. Ou era isso que os alemães pensavam? Os 11 noruegueses escalaram a queda e entraram de fininho na fábrica, colocando explosivos lá dentro. O resultado? Sucesso e medalhas para os soldados que, além de detonarem a fábrica, afundaram a embarcação que os alemães estavam usando para transportar a água pesada que eles já tinham fabricado. Segundo fato: rádios foram proibidas de aceitar pedidos musicais nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Em 1942, as rádios americanas foram proibidas de aceitarem pedidos de música de seus ouvintes, isso porque o governo temia que elas pudessem ser usadas para ocultar mensagens secretas. Terceiro fato: gonorreia como uma salvação. 10% dos soldados da Wehrmacht tinham doenças venéreas, incluindo sífilis e gonorreia. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados da Wehrmacht tinham VD auto-infligidos. Eles escolheram propositalmente serem infectados na esperança de mantê-los fora dos campos de batalha. Na fase posterior da guerra, os caras atiram de propósito nas próprias pernas para evitar o combate a fim de sobreviver à guerra. Quarto fato: paraquedistas de borracha. Durante a invasão da Normandia, em 6 de junho de 1944, os americanos lançaram milhares de bonecos de borracha com paraquedas. Ao tocar o solo, os paraquedistas o disparavam espoletas. À noite, o efeito era ainda maior, dando a impressão que estavam atirando de verdade. Quinto fato: campos de concentração nos Estados Unidos. Depois de Pearl Harbor, os cidadãos americanos de ascendência japonesa foram segregados. Em fevereiro de 1942, o presidente Franklin Roosevelt emitiu a Ordem Executiva 9066 ordenando que 120.000 pessoas da costa oeste dos Estados Unidos fossem enviadas para campos de concentração por causa de sua origem étnica. 2/3 deles nasceram na América. Havia 10 campos pelos Estados Unidos. Em média, os internos japoneses americanos passaram 3 anos atrás de cercas de arame farpado. A raça japonesa é uma raça inimiga, escreveu o tenente-general John DeWitt. Ao todo, foram construídos 10 campos de concentração, espalhados pelos seguintes estados americanos: Califórnia, Idaho, Wyoming, Utah, Arizona, Arkansas e Colorado. A administração dos campos foi entregue para a War Relocation Authority, WRA, que em uma tradução livre significa Autoridade de Relocação de Guerra. Sexto fato: um americano na SS alemã. A única deserção conhecida do exército norte-americano foi a de Martin James Monty. Ele era tenente da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos quando, em agosto de 1944, roubou um avião P-38 e deserdou para o lado alemão. Entrou na SS e trabalhou como propagandista na escrita de folhetos distribuídos por membros das forças militares alemães. Foi preso na Itália, em maio de 1945, ainda usando o uniforme da SS. Foi julgado por roubo de avião, deserção e traição, e condenado a 25 anos de prisão. Sétimo fato: o dia D não foi comandado pelos Estados Unidos. O dia D, conhecido desembarque dos aliados à Normandia, 1944, que tinha como objetivo desarticular a invasão nazista na Europa, não foi comandado pelos Estados Unidos. A maioria dos líderes militares na operação era britânica. Além disso, 31% dos suprimentos e 2/3 das aeronaves enviadas pertenciam à Grã-Bretanha, mostrando o quão decisiva foi a sua contribuição na marcante batalha da Segunda Guerra Mundial. Oitavo fato: o dia D não foi decisivo na derrota da Alemanha.
Acredita-se que o dia D foi decisivo para a vitória dos aliados, mas isso não se deve exclusivamente ao ataque. Foi a invasão da Alemanha à Rússia que deixou o exército de Hitler enfraquecido. Inclusive, a tentativa de ocupação alemã lembra, de certa forma, o que ocorreu durante a expansão napoleônica, em 1812. Na época, o plano de ataque francês não contava com um inverno russo tão rigoroso para os seus soldados. O exército foi perdendo força à medida que avançava e encontrava as cidades vazias e destruídas. Na invasão alemã, novamente, não houve preparo adequado para lidar com o frio. Além disso, Stalin também coordenou a evacuação das cidades russas. Ao serem invadidas, os soldados alemães ficaram sem meios de obter abrigo ou mantimentos, o que contribuiu para o fracasso na ofensiva contra a Rússia. Nono fato, Crianças Lobo, da trágica saga dos órfãos em plena Segunda Guerra. Conhecidas como as Crianças Lobo, muitos meninos e meninas ficaram órfãos no período que sucedeu à Segunda Guerra Mundial. Na Prússia Oriental, por exemplo, muitas se viram longe dos pais devido à realidade do conflito. Os países aliados, que haviam derrotados do eixo, se prontificaram a expulsar legalmente do país os alemães que lá viviam anteriormente a fim de prevenir um massacre contra os bávaros. A decisão dificultou o reencontro de famílias em muitos dos países, levando crianças para orfanatos soviéticos, ou para a Lituânia. Outras acabaram voltando para uma irreconhecível Alemanha, diferente da realidade que encaravam anteriormente. Esses locais obrigavam os pequenos sobreviventes a lidar com ambientes violentos e pouco afetuosos. A recepção das Crianças Lobo na Lituânia não foi, de longe, uma das melhores. Tendo que se acostumar a uma língua nova, elas tiveram que trabalhar em troca de abrigos, vivendo com pouca ou nenhuma educação pela forma clandestina com a qual eram inseridas. Além disso, a Lituânia era ocupada pela União Soviética, que passou a seguir as políticas dos soviéticos em eliminar qualquer resquício nazista seja na política ou na sociedade. Gisela Unterspon foi uma dessas crianças, e teve que se despedir de sua avó aos 14 anos de idade depois que a idosa morreu de fome. 10º fato, a participação de Elizabeth II. Poucos sabem, mas a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido, serviu como motorista e técnica em mecânica durante a Segunda Guerra Mundial, bem antes de se tornar rainha. Em 1945, poucos meses antes do fim da guerra, aos 19 anos, a futura monarca decidiu que queria ajudar sua nação de alguma forma e ingressou no exército, atuando no Serviço Territorial Auxiliar das Mulheres, que era o ramo feminino no serviço militar britânico, atuando como motorista e mecânica, sendo responsável por dirigir os caminhões militares. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no nosso canal e se for possível compartilhe com os seus amigos.